Sabia que ler tabelas e gráficos é muito importante? Vamos aprender sobre o tema nessa lição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver uma outra lição aqui pelo projeto Aprova Brasil. Eu sou Ivana Serrão, professora de matemática, e olha só, hoje nós vamos ver a lição de número 11, que fala sobre tabelas e gráficos, certo? Então, como eu já falei para vocês, vamos ver sobre tabelas e gráficos, mas para iniciar essa aula eu vou ver só tabela, tá certo? Gráficos fica para outra aula, tá bom? Primeira coisa eu vou falar para vocês para que serve uma tabela. Ela serve para organizar informações de uma pesquisa ou uma investigação que você tenha feito, tá? E essas informações nós chamamos de dados. E estes dados são quantitativos, ou seja, ele nos mostra quantidades. Ah, professora, eu ainda não entendi direito. Eu vou mostrar aqui exemplo para vocês, tá? Quem é essa aqui? Olha quem chegou, a Pipoca. A Pipoca, pessoal, ela fez uma pesquisa em sua turma do segundo ano para saber a preferência de seus colegas pelos seguintes esportes: o futebol e o vôlei. Ela decidiu ainda separar as turmas por gênero, ou seja, meninas e meninos, tá? Então, como sua lista ficou muito desorganizada, ela optou por expor os dados em uma tabela. Vamos ver como é que ficou a tabela da Pipoca? Vamos ver. Olha só, primeira coisa que a gente tem aqui, a gente tem uma tabela de dupla entrada, tá? O que significa isso? Significa dizer que eu tenho duas variáveis. Uma delas é o gênero das pessoas, né, que a Pipoca entrevistou, que aqui tem meninas e meninos, e a outra variável é o esporte de preferência desses meninos e meninas, né, que é o futebol e o vôlei. E aí a Pipoca botou aqui, ó, quantas meninas gostam de futebol. Por quê, pessoal? Na hora que a gente vai olhar uma tabela, a gente tem que cruzar os dados. Ou seja, a gente já conheceu sobre linhas e sobre colunas, não é verdade? Vou só relembrar aqui para vocês. Essas duas aqui, ó, de meninas, essa de meninas, se chama coluna, tá? Esse bloquinho aqui. E esse bloquinho aqui, onde estão os meninos e as quantidades, chama coluna também de meninos, tá? Já aqui, a gente pode ver as linhas, tá? As linhas, nós temos essa linha, a primeira, que representa o futebol, ó, e a quantidade de meninas que gostam de futebol e a quantidade de meninos que gostam de futebol. E nessa segunda linha aqui embaixo, ó, a linha que representa a quantidade de meninas e a quantidade de meninos que gostam de vôlei, ok? E aí nós podemos cruzar essas informações. Ou seja, se eu perguntar para vocês quantas meninas gostam de futebol, pessoal, qual é a coluna das meninas? A primeira coluna. E qual é a linha de futebol? É a primeira linha. Então eu vou aqui, ó, na primeira coluna e a primeira linha, onde elas se cruzam, essas informações se cruzam aqui em 10 unidades, tá? Mesma coisa se eu perguntar, por exemplo, quantos meninos gostam de vôlei? A gente vai cruzar as informações, ó. Eu tô aqui na coluna de meninos e na segunda linha, porque é a linha referente a vôlei. Então, quantos meninos gostam de vôlei? 8 meninos, tá? Outro tipo de pergunta que eu posso fazer nessa tabela é a seguinte: quantas meninas, né? Quantas meninas ao todo, ou quantas pessoas ao todo, né? Quantas pessoas, na verdade, meninas e meninos, gostam do esporte futebol? Então, para saber, é só somar todas as unidades que a gente tem aqui, ó, na linha de futebol. Ou seja, eu tenho 10 meninas que gostam de futebol, eu tenho também 15 meninos que gostam de futebol. Então, ao todo, quantas crianças gostam de futebol? É só somar os dois números e a gente tem aí 25 crianças que gostam de futebol. E se eu perguntar para vocês, qual é a quantidade de pessoas, né, de crianças que gostam de vôlei? É só somar os valores que a gente tem na linha de vôlei, que são 12 meninas e 8 meninos. Ao todo nós temos quantas crianças? 20 crianças. Mas é só isso que eu posso tirar daí? Não, a gente pode tirar mais informações. Por exemplo, se eu perguntar quantas meninas ao todo responderam essa pesquisa da Pipoca, é só a gente olhar aqui, ó, a coluna das meninas. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, na primeira linha, as unidades de meninas, a quantidade de meninas que gostam de futebol,
E em seguida, aqui embaixo, a quantidade de meninas que gostam de vôlei. Então, é só adicionar, porque ao todo foi quantas meninas responderam? 22 meninas, tá? Porque essa coluna me representa apenas a quantidade de meninas. Mas também posso ver qual é a quantidade de meninos que respondeu essa pesquisa. Então, eu vou lá, ó, gente, na coluna referente a meninos e somo aqui, ó, 15 meninos que gostam de futebol, mais 8 que responderam que gostam de vôlei, e eu tenho aí ao todo 23 meninos. Então, eu tenho como tirar muitas informações dessa tabela de maneira fácil, não é? Não é bem melhor olhar assim numa tabela? É incrível, né? Bom, já que a gente estudou bastante aqui sobre tabela, vamos ao livro? Vamos exercitar? E eu já estou aqui com o meu livro aberto, gente, na questão de número 1, na atividade de número 1, que diz o seguinte pra gente, olha só. O gerente de uma sorveteria registrou na tabela abaixo, está aqui nossa tabela, os sorvetes vendidos em um dia. Observe. Então, olha só, aqui essa primeira linha é referente à quantidade de casquinhas, tá? Aqui eu tenho 7 casquinhas, 4 casquinhas e 8 casquinhas. Então, a primeira linha, tudo é referente à casquinha. Na segunda linha, todas as informações aqui são referentes ao copo, ao sorvete de copo, tá? E aqui nós temos 3 colunas, olha só, essa primeira coluna é de sabores de morango, a segunda coluna é referente aos sabores de chocolate e a terceira coluna referente aos sabores de baunilha, não é verdade? Então, olha só, gente, vamos lá saber o que é que a questão está pedindo. Vamos lá, aqui no tópico responda. Quantos sabores de sorvete de casquinha essa sorveteria oferece? Gente, preste atenção nessa pergunta. Ele está querendo saber a quantidade de sabores de sorvete de casquinha. Mas ali, independente de se for casquinha ou em copo, a gente tem 3 sabores. Quais são eles? Morango, chocolate e baunilha. Então, nós vamos responder aqui 3 sabores. Tudo bem? Ótimo. E aqui na letra B nós temos o seguinte. Quantos sorvetes de casquinha foram vendidos nesse dia? Registre como você pensou. Ok, agora sim, nós precisamos saber quantos sorvetes de casquinha foram vendidos. Vamos olhar lá, porque nós temos todos os valores aqui na nossa tabela. Então, preste atenção, ó. Foram vendidos 7 sorvetes de casquinha do sabor morango, foram vendidos 4 sorvetes de casquinha do sabor chocolate e foram vendidos 8 sorvetes de casquinha, porque está na primeira linha, no sabor baunilha, porque está na terceira coluna, não é verdade? E aí é só adicionar esses valores, pessoal. Então, vem comigo aqui, ó. Foram 7 de morango, mais 4 de chocolate, mais 8 de baunilha, não é verdade? Então, é só fazer agora essa adição e a gente vai ter agora o resultado. Olha só, 7 mais 4 igual a 11, mais 8, 19. Ou seja, gente, foram vendidos 19 sorvetes de casquinha nesse dia aí, independente do sabor, tá bom? Ok, entendido isso, pessoal? Então, olha só o que eu vou apresentar para vocês agora. Mas olha só quem está chegando aqui. Oi, Pipoca, tudo bem? Pensei que não fosse te ver hoje. Está animada para jogar agora? Aí eu também. Então, vem com a gente, porque agora, pessoal, vou falar para vocês do aplicativo Aprova Games. Esse aplicativo que eu amo, e você? Então, chama todo mundo aí na sala para poder jogar com a gente. Olha, pessoal, hoje nós vamos jogar que jogo? O jogo de número 11, porque a nossa lição foi de número 11, ok? Então, é só clicar aqui e vamos ver o que ele tem pra gente. E aprendendo com os gráficos e tabela. Vamos apertar aqui no jogar e ver aqui, olha só, nos trouxe aqui um jogo sobre gráfico. Então, gente, vocês podem pegar esse jogo aí, chamar todo mundo, reunir todos na sala e além de aprender, vocês vão se divertir muito, não é legal? Eu amo jogar. E olha, eu fico por aqui hoje, tá? Com vocês, meu muito obrigada e até a próxima. E aí, gostaram da aula de hoje? Então não perde a